Estamos de volta com o Dedo da Questão, passeio pela memória com o Sérgio Reze, né? Estamos aí já há um bom tempo papeando, né, Sérgio? Firme? Faz tempo mesmo. É bom porque... É bom, você traz. Sempre a gente vem com algumas lembranças, né, antigas aqui da cidade, outras novidades, coisas de agora, né? E é Acho bom. que isso é gostoso. É gostoso porque essa sua vivência, né, ela serve de exemplo, né, e ajuda a gente a entender o momento que a gente está vivendo. A gente fala bastante do trânsito, né? O trânsito ele é meio que um raio-x da transformação social, né? O que você vê hoje, você tem um processo que faz parte da educação da população brasileira. Então, faz parte da população brasileira, as pessoas são mal educadas, não tem respeito, não tem uma série de coisas. Tá? E o reflexo disso no trânsito é evidente. Aliado ao fato de que o aumento do volume de veículos, as ruas continuam praticamente do mesmo tamanho. Você tem o transporte público, mas o transporte público, você quer ter uma ideia, por exemplo, tenta entre 4h30, 5 horas da tarde, sair de um lado da cidade e ir lá para o lado o que a gente chama do Campolim, né? Porque o Campolim hoje ele vai ali Você sempre fala isso. Vai da capela ali de João de Camargo até Piedade, né? Mas não é só ali. Você vai lá para Santa Rosália menos ainda. Mas você pega General Carneiro, como quem vai para Araçoiaba, Salto e Pirapora, e você pega a região da Comendador Oeste, vai subindo, vai lá para Vila Angélica, aqueles lados. Então, o trânsito é impressionante, o volume, ali na região de trânsito na cidade. Na região da prefeitura, agora, né? O que você não tem, é por parte do poder público a fiscalização de trânsito necessária. Fiscalização não é você parar o carro, pegar... Não. A fiscalização é orientação. Se você pega nas grandes avenidas, você não vê não tem um. A responsabilidade do trânsito, isso já conversei com o comando da Polícia Militar, eles dizem, não, isso aí pertence à prefeitura e nós não temos convênio para olhar o trânsito. Então, é da URBS. Então, o policiamento de trânsito Sorocaba, que não existe, ou melhor, existe, mas não funciona, pertence à prefeitura. Então, você chega ali, vai lá no Parque Carlos Alberto de Souza, para você ver a bagunça que é aqui, aqueles bares. Não são todos, um bar... Nossa, o bar chega a ocupar a rua. Você não vê o barulho, a música, tudo. Você não vê, por parte dos responsáveis pelo trânsito, a orientação, isso e aquilo. E pega a Washington Luiz, por exemplo. Você já viu a fila que é na Washington Luiz a partir das 4h30, 5 horas da tarde, até 7 horas da noite? Vai ver. Vai na Comitê, enfim, vai em todas as grandes avenidas da cidade. Então você não vê na General Carneiro, né, Armando Panunzio, tudo. Então você não vê o policiamento de trânsito para ajudar a fazer a fluência do trânsito. Estar presente nos locais onde o processo de congestionamento, o processo de excesso de veículos e a falta de educação do trânsito é mais... Você acha que as pessoas estão se importando com isso? Olha, que não se importam a gente percebe porque a falta de educação que existe é geral. Parece que a gente está lá, as pessoas não estão nem aí, né? Tem uns que estão na faixa do meio, ele dorme. Não é isso. Sabe o que eu lembro? Nos meus 20 anos, 18, 20 anos, eu tenho carta de motorista desde 18 anos. Vai fazer 70 anos, então.
A Guarda Civil, que pertencia ao governo do Estado de São Paulo, porque na época era a força pública que só cuidava da parte, se houvesse algum problema, tinha a cavalaria, aquelas coisas, bagunça aí. A Guarda Civil também olhava a bagunça. A Guarda Civil cercava a gente na rua, parava o carro, pedia a carteira de motorista. Se você parava o carro lá na praça, ou na 15, ou na São Bento, parava fora do lugar, vinha lá o Guarda Civil. Entende? Eles percebiam quem é que tinha carta, quem não tinha, existia, hoje não existe mais. Hoje, que eu digo, já faz um bom tempo. Porque, por parte dos responsáveis, a URBS que é responsável pelo trânsito Sorocaba. Não existe. Você quer ver o que eu estou falando? Dá um pulo no Parque Carlos Alberto de Souza, o famoso Campolim, né? E vai lá ver a bagunça que é aquilo no trânsito. Você pega a Avenida Washington Luiz, conforme o horário do dia, a fila que se forma. Entende? Você deveria ter homens da URBS, quer dizer, da Polícia de Trânsito de Sorocaba, com motocicleta, acompanhando, não é, orientando, vendo onde tem gargalos, onde tem problemas, né? E, pelo menos, as pessoas perceberem que estão sendo vigiadas, que estão sendo monitoradas. Isso você acha que ajuda, né? É? Isso você acha que ajuda? A pessoa está ali. É evidente. Quando você sente que tem autoridades por trás disso daí, você... qualquer um é assim, né? As pessoas, vamos dizer, vão dirigir com mais calma, não vão... Pô, o camarada para o carro em qualquer lugar, que ele dá lá a placa, não adianta, para e fica, e atrapalha. Entendeu? O trânsito nos corredores, eles geralmente se não há fiscalização de trânsito. Quem é que fiscaliza se o carro está documentado ou não? Antigamente paravam a gente e pediam os documentos. Aonde você também é de Sorocaba, não é? Você já viu algum policiamento, vamos dizer, alguém cuidando disso? Não, não tem. Uma situação... Agora, depois que acontece o acidente, depois que acontece a coisa, bom, aí aparece. Mas eu acho que a função da polícia de trânsito é ordenar o trânsito para evitar os excessos. Sérgio, a Câmara de Vereadores vai apreciar aí o plano diretor que a Prefeitura contratou, elaborou, para onde vai poder, né, construir prédio para a cidade, vai e tal. Você acha que existem ruas novas para serem feitas? Ou as ruas que estão aí não são usadas? Não é ruas novas para serem feitas. A expansão viária da cidade é necessária. Agora, o que precisa é a própria prefeitura respeitar o zoneamento. Então, você vê, em regiões de zona residencial unifamiliar exclusiva, a prefeitura autoriza bar, autoriza prédio, autoriza tudo. Mas quem faz isso é a própria prefeitura. Então, a esculhambação desse plano diretor começa dentro da prefeitura. A ideia, pelo que a gente tem acompanhado, é regularizar tudo isso aí. Todo mundo que fez vai ficar... Você quer regularizar o irregular. É o que vai acontecer. Então vamos fazer um plano diretor que vai regularizar o que é irregular. É o que vai acontecer. Bom, que beleza. É o que está em curso. Que sorte que tem as pessoas que vivem do setor imobiliário e outras coisas aí. É o que está em curso, é isso. Mas a gente falando do trânsito, né? Porque essa ocupação do solo é o que provoca a movimentação, né? E me parece que uma expansão não tem um acompanhamento da outra. A cidade ela cresceu muito, né, em número de edifícios, prédios, concentração de gente, mas em termos viários, não.
Por que a gente tem Câmara de Vereadores, tem associação, por que ninguém liga para isso? Olha, quem fiscaliza? Prefeitura, não. Associações de bairro fiscaliza alguma coisa? Existe. Ó, tem aquela rua Messias Prestes de Paula. É uma rua no lugar residencial unifamiliar exclusiva. Nós estamos fazendo um bar ali. Um bar, tem No meio, na rua lá tem o bar, já vai ter o bar, já está tá pronto. Oficina mecânica. Mas, não, a oficina mecânica foi mais para baixo, na esquina, onde tem o Antônio Guita ali, o trânsito. Então, quem que fiscaliza isso? Quem que dá autorização para funcionamento? A prefeitura. E agora ela vai regularizar, não vai mais ficar Agora fora. ela regulariza a irregularidade. Né? Não vai mais ficar fora da lei, vai ficar dentro da lei agora. Agora vai... Fazer o quê, meu filho? Fazer o quê? Essas coisas, elas te angustiam, né, Sérgio? Elas te angustiam, né? Não era assim, né? Não, veja era bem, diferente, né? Havia um certo respeito a normas. Havia um certo respeito a normas. O que você percebe é que você pode fazer qualquer coisa que você quiser. O Parque Carlos Alberto de Souza, em volta dele, é um bairro residencial. Super residencial. Mas vai ver a bagunça que é à noite, o barulho, enfim. Os vereadores aprovaram nessa semana o projeto que regulariza o barulho. Agora você pode ter lá o Fun Truck, né, o Parque Truck, Parque Olha, uma coisa estranha, o que tem de cara com trailer agora pode. Na rua, vendendo coco, vendendo bebida, vendendo isso, vendendo aquilo. Agora pode. Desde a sessão de ontem da Câmara de Vereadores. Então pode. Tá aí, ué. Os vereadores representam muito bem a população da cidade. É isso. Essa é a situação, né, que a gente tem encontrado, né? E essa ideia, né, de conversar com você, justamente porque não era assim, né, Sérgio? Deda, o que passa para a gente observa, a gente é antigo da cidade, né, velho da cidade, a gente se lembra de como eram as coisas antes. E o que a gente vê hoje é o que um abril geral. Entende? É um abril geral. E pronto. Agora, o que vai? A responsabilidade para olhar, para cuidar de tudo isso, seria da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Você acha que se não... De quem que é? E a imprensa, que eu acho que é a imprensa que deve observar isso e deve cobrar isso, né? A imprensa está aí, a imprensa de Sorocaba, ela está aí exatamente para observar os desvios de finalidade, os desvios de ocupação de solo, os desvios, e ela trazer para a opinião pública que isso daí existe em determinadas áreas e cobrar das autoridades responsáveis, né? Sérgio, você acha que a cidade consegue crescer se não quebrarem essas regras? Você fala liberou geral. Se fosse rígido, você acha que ela crescia? Deda, eu estou fazendo aqui apenas um comentário. Claro. Tá. O que eu vou poder, vamos dizer, influir para reverter essa situação? Ninguém vai. Nada. Eu não sou autoridade. Eu sou um munícipe, vamos dizer assim. Observador, observo e eu comento. Eu não fico batendo caixa, eu não vou atrás para lá e para cá, gritando, falando e resolvendo. Não vou atrás de vereadores, não vou para tratar desse assunto. Então a gente observa e fica com aquele sentimento de abandono, que existe um abandono. Eu acho que a Câmara Municipal de Sorocaba ela tem
a Câmara Municipal são os olhos e os ouvidos da população da cidade. Então, alguma coisa que existe de errado ou de certo é para elogiar, para parabenizar. E o que é de errado é para ela trazer a público, cobrar da prefeitura e fazer. E a prefeitura, os secretários que estão lá, de mobilidade, disso, daquilo, a função deles é acompanhar. E a imprensa, a função da imprensa é observar e trazer os assuntos da opinião pública, jogar esses assuntos perante a opinião pública também. O que é que eu vou fazer? A cidade é próspera, né, Sérgio? Sem dúvida alguma. Sorocaba, a gente tem que parabenizar. Primeiro, nós temos mesmo que você não tenha toda essa fiscalização, mas Sorocaba é uma cidade ordeira. Você não vê aqui, vamos dizer, o processo de criminalidade dentro da cidade, coisa está até muito bem, está controlado. Você não vê grandes problemas nessa área. O que eu estou comentando aqui é o problema de urbanidade. Urbanidade significa o uso pela população dos seus sistemas urbanos. As ruas, o trânsito, ônibus, enfim, essas coisas que a gente chama a atenção. Do ponto de vista de violência, até que Sorocaba está bem. A gente não tem... você não observa um nível de violência, um nível vamos dizer, de desconformidade da convivência em relação a isso. O que estamos falando é de coisas próprias do crescimento também, né? Sim, essa talvez seja a grande colocação, né? Como crescer, né? E dentro desse crescimento que o trânsito flua na mesma Mas você pode proporção, crescer, né? Você pode crescer, você pode ter todo o aproveitamento da modernidade, o aproveitamento do enriquecimento da população, da cidade, tudo isso, você pode ter isso. A responsabilidade é da prefeitura, dos órgãos públicos, que aí você tem prefeitura, Câmara Municipal, polícia militar, polícia da cidade, tudo, que fazem, vamos dizer, o ordenamento dessas coisas todas. De uma forma geral, o que eu tenho visto, que tenho reclamado, é a parte referente a trânsito, não é? É isso aí. A parte da polícia, a parte de criminalidade, essas coisas, a gente, graças a Deus, que nós não temos em Sorocaba, pelo menos, isso não vem a público alguma coisa de maior preocupação. E a gente tem uma população que ela está cada vez mais com um poder aquisitivo maior, né, Sérgio? O comércio hoje ele sem dúvida. absolutamente Não, você pujante, vê, né? Sorocaba tem aí, olha o setor de shoppings, que beleza que nós temos. Em diversos locais da cidade, né? Isso significa consumo, significa grandeza econômica. Né? Isso é muito importante, é muito bom. E essa questão, né, que a gente envolve não só a tradição que foi da cidade, que foi sempre na indústria, né? A gente teve um comércio forte e hoje se tem um setor de serviços absolutamente gigante, né? Esses aspectos, né, eles permitem que as pessoas elas queiram, né, ocupar os espaços públicos de um modo mais individualizado. É essa meio que o raciocínio do cidadão, né? Se as pessoas trabalham, se as pessoas produzem, se as pessoas, vamos chamar assim, têm uma condição econômica melhor para viver, eles querem, naturalmente, aproveitar isso e ter, né? Então, você vai aos shoppings, você vai aos restaurantes, você vai a determinados pontos de encontro
das pessoas e você verifica isso. Isso não é nenhum problema. Entende? Isso se chama circulação dos recursos financeiros. Não é? Então, até aí não tem problema. Então, eu acho que se você olhar alguns detalhes, alguma coisa, como nós mencionamos aqui, trânsito, civilidade, essa coisa, eu acho que daria para você melhorar mais ainda a nossa cidade. Sérgio, a gente falando desse momento, né, que é pujante, né, da cidade, você imaginava que a cidade daria esse pulo, esse salto lá atrás? Não, a gente não tem essa visão mágica, vamos falar assim, de saber o que vai acontecer e o que não vai. Que a cidade cresceria, que esse crescimento econômico que foi trazido pela industrialização, os governos Panunzio, nos governos Crespo, aí, né, coisa de 30, 40 anos, Teodoro Mendes. 60 por 70. Esse crescimento, a atração das indústrias que foi feito e que vieram, foi quem propiciou para Sorocaba esse crescimento econômico. Porque eu me lembro que Sorocaba vivia em torno da Companhia Nacional de Estamparia do Grupo Severino Pereira da Silva. Fábrica Santa Rosália, Santo Antônio, entende? Ali a Avenida São Paulo, e Votorantim. Cimento, Votorantim, a fábrica Votorantim. Depois é que você começou a ter atração, aí vieram os Barbero, que fizeram a indústria do linho aqui em Sorocaba, os Metidieri, e outros sorocabanos também, de fora e daqui, que ampliaram os seus espaços, né? Você vê, o grupo do Alexandre Beldi, ele trouxe toda a parte de telefonia para Sorocaba. Sorocaba tinha telefone que não era automático. A gente, para fazer uma ligação para São Paulo, você chegava na empresa, pedia para a telefonista da CTB, esperava 1 hora, 2 horas, aí ela chamava de volta para você fazer uma ligação. Então, o grupo do Alexandre Beldi, Cossermela, aquela turma, né? Companhia Rede Telefônica Sorocabana, foram, vamos dizer, tomaram a iniciativa de criar isso, sorocabanos, que tomaram a iniciativa de criar, né, a nossa famosa Companhia Rede Telefônica Sorocabana, que transformou a telefonia de Sorocaba. Você teve na parte de televisão, né, Salomão Pavilovski, você teve o pessoal do Cruzeiro do Sul, né, da famosa PRD7, né, Rádio Cacique. Eu me lembro que o senhor Landico Bismara tinha uma perua Chevrolet que tinha um alto-falante em cima, e ele andava com a perua Chevrolet em Sorocaba fazendo publicidade. Serviço Móvel de Comunicação. Era o pai do Landico Bismara. Família Bismara, aqui de Sorocaba. Naquele momento não dava para imaginar nada disso. Pois é, mas isso aí, cada coisa no seu tempo, né? E o Brasil também era meio assim, não é? Então, o que eu quero dizer, o que eu estou procurando transmitir é que essa evolução que Sorocaba teve, ela foi produto da tecnologia, da modernidade e produto de sorocabanos e de outras pessoas que vieram de fora de Sorocaba, também vieram para cá e ajudaram a Sorocaba a se desenvolver. A família Barbero, por exemplo. A família Barbero veio de fora, aqui se estabeleceu, o velho Antônio Barbero criou a indústria têxtil Barbero, uma das maiores indústrias de linho do nosso país. Depois os Metidieri, lá em Votorantim. Entende? E outros também, que às vezes me foge o nome de algumas pessoas. Então,
vamos dizer, coisas que foram o crescimento econômico que foi feito e aconteceu por conta do trabalho de muitos sorocabanos e de muitas pessoas que de fora vieram para cá. Você, né, lembra desses empreendedores, né? E a indústria têxtil era uma grande referência. Numa época, né, você tinha lá... Olha, Sorocaba tinha estamparia, tinha a chamada fábrica Fonseca, que era ali na Nicolau Scarpa, pertencia à família Scarpa, entende? Essa é a indústria de Sorocaba. E tinha a estrada de ferro sorocabana. Isso que eu ia falar. Aí você tinha essa, que ela nasce privada, né? O Mailasc foi uma iniciativa dele, e depois o governo encampa e vira ali a estrada de ferro sorocabana, né? Eram as duas referências, né, Sérgio? Agora, que pena o que fizeram com a estrada de ferro sorocabana. Isso já foi lá... Eu já comentei aqui. Eu já fui de Sorocaba ao Rio de Janeiro de trem. De Sorocaba a Presidente Prudente. De Sorocaba a Mongaguá, não preciso nem falar, porque não só eu, quantos e quantos sorocabanos que não pegavam o trem aqui, descia em Mairinque, entende? A gente chamava, vamos fazer a baldeação. Depois de Mairinque, em Samaritá, que era o trecho que saía de Santos e ia para Juquiá, fazia outra baldeação e descia lá em Mongaguá. Mongaguá, Itanhaém, tinha outros locais. Mas é isso que eu digo. Eu fui, vamos falar Sorocaba, São Paulo. Às vezes eu pegava o trem aqui, descia na estação Júlio Prestes, fazia o meu trabalho, às vezes ia para São Bernardo, voltava. Às vezes eu voltava, pegava um carro. Naquele tempo a gente trazia o carro não vinha no transporte de caminhão. A gente trazia o carro rodando. Pegava na fábrica e trazia rodando para vender ele aqui. E aproveitava para fazer coisas lá em São Paulo, ali a gente via naquela região ali do Campos Elísio, ali que tinha bastante comércio, negócio de autopeça e tal, enfim. Era essa a vida. E você pegava o trem. Às 8 horas da noite, 9h30, 10 horas, você estava aqui. Quantas e quantas pessoas que eu me lembro vinham no vagão restaurante. Até a década de 60, começo de 70, você tinha 50 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. E aí, dos anos 70, foi minguando, até que em 80 acabaram com tudo. Você quer ter coisa mais gostosa? Eu agora, este próximo sábado, viajo para a Europa. Eu chego na Alemanha, na cidade de Frankfurt. Desço do avião, vou lá embaixo, pego o trem e vou até a cidade onde eu tenho amigos lá e que eu vou ficar. Eu faço o caminho de volta quando é para pegar a mesma coisa. Agora, da Alemanha, eu vou para Roma, vou para a Itália. Eu não vou descer em Roma, vou descer em Milão. Aí eu pego o trem e vou para umas cidades próximas. Eu não pego o carro, não pego o ônibus. O mais difícil vai ser de Sorocaba para o aeroporto de São Paulo. Eu já fui de Milão para Roma, de Roma para Milão, de trem. Muitas vezes. Entende? Então, são essas coisas que a gente vê e que simplificaria. Por exemplo, a Castelo Branco, quando eu fazia de Sorocaba a São Paulo pela Raposo Tavares. Naquele tempo que ainda não tinha nem o Fusca ainda. Tá? 1h, 1h05. Tinha até concorrência para ver, eu me lembro que o Zezo Miguel, 50 minutos, 55. Sorocaba, São Roque, Cotia, São Paulo.
Aí fizeram a Castelo Branco. 50 minutos pela Castelo. Hoje você, conforme o momento, 2 horas e meia, 3 horas de Sorocaba a São Paulo pela Castelo Branco. É duro, né? Enfim. Sérgio, chegamos ao final, passou rápido. Queria agradecer mais essa conversa. Tenha uma boa viagem. Aí, quando você voltar, você conta para nós as novidades lá. Contamos. Se Deus quiser, na volta a gente tem assunto para falar. É isso aí. Tchau. Boa semana para vocês.